A paz a todos, eu me chamo Ana Santos, faço parte do Ministério Jesus Saves. Nós estamos fazendo um estudo sobre o Evangelho de João e hoje nós vamos estudar o capítulo 5. João ele inicia esse capítulo com Jesus subindo novamente a Jerusalém para uma festa. Embora João não informe qual era essa festa, nós deduzimos que essa festividade é a festa do Pentecoste, que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então vamos ler aqui a nossa Bíblia, primeiro versículo. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficava ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levanta-te, pegue a sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue a sua maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande." "Quem foi que lhe disse uma coisa dessas?" perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Bom, agora nós vamos ver a explicação desses versículos. Ora, existia ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Desde os tempos do Antigo Testamento, a Porta das Ovelhas era o lugar de entrada das ovelhas, que eram levadas para o templo. Elas eram conduzidas por esta porta e levadas aos tanques que haviam ali, onde eram lavadas e então preparadas para o sacrifício do templo. Ali havia um desses tanques que era chamado de tanque de Betesda. Para alguns, significa Casa da Misericórdia. Ali havia 5 entradas que levavam até o tanque, chamadas aqui de alpendres. Ao chegar ali Jesus, ele se deparou com uma grande multidão de pessoas, enfermas, cegas, coxas e paralíticas, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia de tempos em tempos e agitava. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aqui nós vemos uma informação que talvez nos explique o porquê deste tanque ser chamado de Betesda, Casa de Misericórdia, pois ali a misericórdia de Deus para com seu povo se manifestava, pois um anjo descia do céu e tocava na água, e ao tocar, quem entrava no tanque e tocava nas águas primeiro, recebia a sua cura. Bom, aqui nos diz que estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe perguntou: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Quando Jesus chegou no tanque, havia muitas pessoas esperando o anjo descer e tocar nas águas. Porém, ele notou que ali havia um homem que esperava na beira do tanque. Não sabemos os pormenores que levou este homem a estar nessa condição de enfermidade.
Mas o texto, ele nos informa que há 38 anos ele estava naquela condição. Como ninguém sabia quando o anjo desceria, as pessoas se aglomeravam naquele lugar. Outras desistiam por cansar de esperar e talvez voltassem outro dia para tentar a sorte. A situação desse homem é interessante, pois talvez fosse a pessoa que mais tempo estava enfermo entre os que estavam ali. 38 anos naquela situação. Devia ser desesperador, porém ninguém olhava desta forma, mas cada um queria o seu milagre. Ninguém queria, por assim dizer, ceder a sua vez. Há alguém que necessitava mais do milagre do que qualquer outro naquele lugar. Mas Jesus não é assim. Ele olhou para a necessidade daquele homem e para a sua incapacidade de receber pela ajuda de outra pessoa. E disse ao homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. A sua fé até aquele momento estava no anjo, mas a partir daquele dia, sua fé estaria no Filho de Deus. Hoje, muitos correm atrás de anjos, oram aos anjos, fazem campanhas para receber o anjo. Até aqui, Deus, na sua misericórdia, enviava um anjo para trazer o milagre. Mas depois que Jesus veio ao mundo, é Jesus quem cura, restaura, salva e abençoa. Qualquer busca por anjos ou oração aos anjos é idolatria, pois tira a glória do Filho e coloca nos anjos, que são criaturas como nós. Depois disso, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Depois de ser curado por Jesus, o homem que estava paralítico foi ao templo, provavelmente para agradecer e adorar a Deus, pois há muito tempo não sabia o que era caminhar livremente sem auxílio de alguém. Porém, aqui nós percebemos pelas palavras ditas por Jesus, não peques mais, que havia um motivo para a sua paralisia de 38 anos. Nós não sabemos exatamente que pecado ele cometeu, mas fica claro que algo ele havia feito, e esse foi o motivo de ficar paralítico. O que ele fez trouxe sobre ele uma espécie de castigo divino. Por isso, Jesus, ao encontrar-se com ele no templo, lhe trouxe um alerta. Se ele voltasse para a vida de pecado que o levou naquela situação, a sua situação se tornaria pior. Que essa declaração seja um alerta para todos nós, que uma vez tendo o conhecimento da verdade e libertos da escravidão do pecado, não voltemos a ser escravos, para que o nosso estado não seja ainda pior daquele que estávamos antes de conhecer a Jesus. Amém? Bom, agora vamos voltar para a nossa leitura no versículo 16. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era o seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta, para que todos honrem o filho como honram ao pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz e a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirão viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão.
aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que eu realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem o viram pessoalmente, e não têm a sua mensagem no coração, pois não creem em mim. Aquele que me enviou foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Explicação desse texto. Nesse segundo tópico da nossa análise, é uma das passagens mais profundas e espirituais entre os ensinos de Jesus, encontrado neste evangelho, pois Jesus ele fala de conceitos teológicos sobre sua divindade, sobre a sua morte, sua ressurreição, sobre a vida eterna, sobre o juízo, sobre condenação. Os judeus, eles perseguiam e queriam matar Jesus, pois a sua popularidade já havia crescido entre os judeus, e a inveja dos religiosos era cada vez maior. Eles haviam feito do sábado o Senhor deles e não aceitavam que Jesus operasse milagres nesse dia, pois entendiam que ele estava indo contra a lei de Moisés. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-los, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso está no versículo 18. No debate contra os judeus, Jesus declarou que ele era o Filho de Deus, e por isso os judeus entendiam que isso era uma blasfêmia, e tal pecado pela lei mosaica levava o indivíduo à pena de morte. Isso está em Levíticos 24, do versículo 10 até o 16. Para a grande maioria dos judeus, Jesus era o filho de José e Maria, um galileu que, ao dizer que Deus era o seu pai, estava dizendo que também era divino. Jesus aqui afirma a sua divindade. Mas por que é importante entendermos e aceitarmos a divindade de Jesus Cristo? Se Jesus ele fosse apenas humano, então logo o sacrifício poderia ser feito através de qualquer homem, mas sendo também divino, pode se oferecer em sacrifício para expiação dos pecados da humanidade.
Muitos religiosos creram que Jesus veio de Deus, mas que não é divino. Isso é, aceitar Jesus como uma criatura e, portanto, negar a sua obra redentora. Tomé disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Isso está em João 20, versículo 28. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus agora, ele nos ensina sobre a obra dele e do Pai em ressuscitar e vivificar os mortos. Como ele mesmo disse, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Isso está em Lucas 20, versículo 38. Muitas pessoas que ouviam Jesus ali estavam mortas em um sentido espiritual, mas assim como Deus no Antigo Testamento ressuscitou, dando vida a pessoas, ele continua a fazê-lo na pessoa de Jesus Cristo. Essa ressurreição também fala daquelas que acontecerão no futuro, no fim de todas as coisas, onde acontecerá a primeira ressurreição para salvos desde Adão até aquele dia, que aqui Jesus chama de ressurreição da vida. E fala também da segunda ressurreição para os condenados, também desde Adão até aquele dia, chamada aqui por Jesus de ressurreição do juízo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João 5:27. Aqui fica claro sobre a função de Jesus quando retornar à terra. Ele veio em sua primeira vez para buscar e salvar o que estava perdido. Ao retornar para o Pai, tem sido o advogado que intercede por todo crente salvo. Porém, quando retornar segunda vez, virá com mão de ferro, julgar os que morreram e os que estiverem vivos. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus faz os religiosos refletirem sobre o que eles acreditavam. Todos ali acreditavam em Deus, na lei de Moisés, nas promessas feitas a Abraão, e que a vida eterna em Deus estava na obediência daquilo que estava escrito nas Escrituras. Essa mesma Escritura confirmava que aquilo que Jesus falava era verdade, porém eles não queriam ouvir, e se ouviam, não aceitavam. Jesus mesmo disse que a lei, os profetas e os salmos falavam dele, ou seja, apontavam para ele, porém eles não acreditavam. O próprio Verbo estava ali diante deles, a própria palavra da vida falava com eles, e mesmo assim não aceitaram o Filho de Deus. Jesus tentou abrir os olhos dos judeus para que fossem salvos, mas como ele mesmo disse, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então nós podemos ver nesta segunda parte, Jesus nos ensinando sobre verdades que são fundamentais para que possamos crer da maneira correta na sua pessoa. Ele é Deus, da mesma essência do Pai, porém também se tornou humano para cumprir o propósito da redenção humana. Jesus nos falou sobre verdades eternas para que tenhamos confiança em suas promessas eternas, mas também nos alertou que haverá um juízo e condenação para os desobedientes à sua mensagem. Ele nos traz um alerta sobre a religiosidade que cega o homem, pois não adianta saber que na Bíblia Sagrada está a chave para a vida eterna da humanidade e não crer e não praticar o que nela está escrito. Que vocês possam meditar nessa palavra, estudar, pegar a Bíblia
e estudar mesmo, porque aqui tem palavras de vida eterna. Isso transforma, muda o nosso interior como pessoa, e nós podemos trazer muitas mais pessoas para ter uma vida com Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.